Não é necessário, leite, né? Só leite mesmo, Só exclusivamente leite. nos 6 primeiros meses. Isso. Alguns países de primeiro mundo adotam um ano e meio de licença maternidade e a gente está partindo para aumentar de 4 para 6 meses. Eram 2, foi para 4, agora 6 meses. É o tempo suficiente, na opinião da senhora, ou esse prazo ainda tende a aumentar? Eu acho que a gente entra aí no âmbito não mais geral desta lei, mas no âmbito de como a nossa cultura vai se adaptando a ela. Né? Eu acho que o ideal mesmo para uma criança seriam 2 anos de contato mais íntimo com a família, mais estruturada. A gente pode estar citando países europeus. Né? Assim, a gente até olhar de uma maneira muito superficial mesmo e ver a qualidade de vida, né, de sociedade organizada de alguns países e como a gente enfrenta as nossas dificuldades ou as nossas realidades concretas aqui sociais. Agora, é óbvio que nós vamos ter que fazer um processo aí de adaptação e que vai depender da velocidade da nossa relação social com a área, né, profissional da mulher, que é algo que a gente tem lutado muito, conquistado muito, né, assusta nesse momento, então algumas pessoas vão tender a travar, a se fechar, a outras não, mas é exatamente esse exercício que a gente entra agora, né, de como lidar com a mulher na inserção de trabalho e com esta lei, que acho que vai diferenciando. Agora, a sociedade ainda é uma sociedade machista, enfim, muitos se preocupam com a mulher no mercado de trabalho, porque a gente sabe que a mulher está muito inserida no mercado de trabalho, mas ainda ganha muito menos do que o homem, enfim. Tem a questão da competitividade. Será que os empresários não vão optar por pessoas do sexo masculino na idade fértil e não pessoas do sexo feminino na hora de contratar? Isso pode gerar um medo aí da mulher que está inserida no mercado de trabalho? Eu acho que gerar um medo pode, mas não deveria. Né? Sinceramente, assim, o que a gente observa hoje também, assim, fazendo esse movimento social, é uma inserção e uma busca pelo poder da administração feminina no trabalho. E é algo muito diferente. Então você veja, assim, muitos grupos estão se formando, né? A gente brinca informalmente, assim, a mulher está assumindo cargos de importância de governança, nós estamos num campo eleitoral aí com 2 mulheres concorrentes, quer dizer, todo o universo está conspirando a favor de um desenvolvimento de cargos e funções com um olhar feminino extremamente importante. Cabe à mulher brasileira, especial, né, não está dando vazão a esse medo. E sim, ao contrário, se qualificando mais, se preparando mais para estar fazendo as suas jornadas, que ela realmente se adapta e ela consegue. Né? A mulher tem essa característica, ela pode ser mãe, ela pode ser dona de casa, ela, claro, no mundo que nós vivemos hoje, exatamente porque existe uma pressão machista, existe também um estresse muito maior. E quero crer que isso que a gente vai trabalhando no dia a dia, nós, mulheres, podemos estar diminuindo esse estresse, da maneira de falar assim, olha, tudo bem, eu posso estar dando conta do meu ofício, do meu trabalho, com qualidade e ser mãe. Né? Se o medo entra na jogada, você abandona uma dos lados. Ou você abandona a questão do trabalho, ou você abandona o desenvolvimento e a criação, a educação do seu filho. Né? Então, assim, isso é que não pode acontecer, a gente não pode travar. É mais um desafio? Mas, Paty, a gente está acostumada. A mulher vive. Nossas conquistas. Agora, por falar em estresse, né, a mulher estressada é aquela que deixa o filho doente em casa e vai trabalhar, por exemplo. E os médicos alertam que o filho que é amamentado 6 meses, ele fica menos doente, enfim, tem mais anticorpo. Isso também é interessante, né, essa história. Teoricamente, a mulher faltaria menos no trabalho depois desses 6 meses, porque o filho está mais resistente e mais forte também. Isso tem que ser levado em consideração. Aí a gente começa a ampliar e olhar um pouco a mulher individualmente. Né? Assim como, por exemplo, na própria gestação, para algumas mulheres é importante que você entenda que uma mulher fumante, né? É importante que você possa olhar e conversar com ela da diminuição, da importância, da compreensão, da consciência, e isso, sem dúvida, vai ajudar muito o desenvolvimento do seu bebê. Agora, se ela se estressa muito mais, o estresse em si, ele traz consequências muito danosas. Então, se uma mulher está extremamente estressada, porque não pode voltar para o trabalho, né, é bom que ela se organize para voltar. Porque na relação isso vai passar e vai ser ruim. Mas também tem o que você está dizendo, é óbvio, se ela consegue, existe o estresse também de você se separar, principalmente do primeiro filho. Né? Com certeza. Né? Assim, o desvínculo é muito doloroso.
né? Você sabe que existe uma criatura que depende de você. E esse desvínculo, essa separação é dolorosa. Então, lidar com ela com harmonia, com tranquilidade, com o dia a dia, obviamente, né, o pai, o companheiro, a compreensão facilita muito para todos. E, sem dúvida, tanto o trabalho vai se beneficiar, tanto né, a profissão se beneficia, quanto a relação e a dinâmica familiar, e especialmente o desenvolvimento do bebê. Qual é o papel do homem nessa primeira fase da vida do bebê? O homem está muito mais participativo nessa questão de trocar fralda, enfim, ajudar na amamentação, por que não, né? Ajudar na amamentação, ajudar a acordar de noite, ajudar a cuidar da criança. O perfil mudou também? A mulher está mais confortável? Eu acho que sim. Não daria para generalizar, eu acho que isso a gente também vê sobre os traços culturais, né? Assim, não é igual para todas as camadas sociais, mas sem dúvida é mais do que comparado a 10 anos, 20 anos atrás, né? O homem está inserindo, tem desejo de inserir, né? Assim, tem desejo de se relacionar, percebe a importância da relação com o bebê e está vendo que não é realmente, assim, não é uma coisa estritamente biológica, né? Nós temos diferenças sim entre homem e mulher biológica, mas nós temos muita determinação sociocultural dessas diferenças. Assim, na medida em que o homem se abre para estar conhecendo, ele conhece um prazer que ele não tinha antes, né? E isto é extremamente importante também para o conjunto dessas transformações e modificações sociais. Porque esse papel também é muito importante para a mulher, especialmente no primeiro filho, né? Mas todo esse suporte, enfim. Até porque, com todas essas dúvidas que a gente acaba levantando, será que a mulher, depois desses 6 meses, vai permanecer? Porque o mercado é extremamente competitivo. Então, a gente sabe que 6 meses longe é difícil para a própria mulher retomar o trabalho, né? Toda a vontade de querer ficar com o bebê e também porque já tem alguém substituindo ela. Quer dizer, então esse suporte do pai da criança, do companheiro, é muito importante nesse período, né? Eu não tenho a menor dúvida e eu acredito muito, de verdade, que daqui para frente isso vai cada vez mais, o vínculo entre o homem e a mulher e a criança, ou seja, a família, né, tendo mais tranquilidade de distribuir os papéis e as funções, isso como uma pedrinha, né, reverbera numa água, assim, isso vai automaticamente funcionando a nível social. Quer dizer, quanto menos estresse você tem, mais tempo, e é um engano muito grande que a gente faz, o estresse, ele diminui o tempo, ele não faz com que você responda à urgência do tempo. Por quê? Porque a gente tem os brancos, né? A gente não cria, quanto mais estresse você tem, mais tenso as informações. Sem brincar, por exemplo, penso, não tem lugar nenhum. Paro de pensar e as soluções vêm. Isso está diretamente ligado a essa maneira de exercitar a relação interativa e afetiva, né? Assim, se o homem e a mulher conseguem dividir mais os seus papéis, né? Quer dizer, não é mais a mulher trabalha dentro de casa, o homem fora de casa, como nós vimos até então de uma maneira rígida. Então, quanto mais isso é permeado de uma situação a outra, mais espaços internos para coisas novas e boas a gente vai tendo. O estresse diminui o tempo, interessantíssimo, e diminui o leite também, né? As mulheres têm que estar atentas nesse período de amamentação, 6 meses, porque mulher estressada não produz leite com qualidade e em quantidade suficiente, né? Sem dúvida. O estresse é um vilão. É um vilão e a gente tem que pensar o seguinte, mas ele, como todo vilão, tem a sua função. Quer dizer, quando nós precisamos, e o nosso organismo precisa, né, de uma determinada quantidade, assim, eu me estresso para poder visualizar a atenção que aquilo está me chamando. Mas à medida em que aquilo já fez sentido, eu preciso dar conta, eu preciso estar me acalmando e vendo qual é o caminho, né, organizando para que isso deixe de me provocar essa tensão interna. Eu já ouvi muita gente falando, especialmente homens, assim, porque se incomoda tanto essa história de voltar a trabalhar e deixar o filho pequeno em casa, ou na escola, ou com a mãe, enfim. Por que não para o período e retoma depois? Como é que fica essa balança para a mulher de pesar o lado pessoal, o lado mãe e o lado profissional, enfim, tocar sua carreira? Como é que funciona essa balança para a mulher? De novo, quanto mais participação o homem tiver, né, em relação a entender que para ele é importante também esse vínculo familiar, assim como o trabalho, assim, nós não vivemos sem trabalho, homem ou mulher.
Acho que esse é um ponto principal, né? Muitas vezes pensam na aposentadoria como parar. E é um alerta que as pessoas precisam ter. Ninguém para. Primeiro que trabalho é o gasto energético, né? E se você para, você enlouquece. Ficar, por exemplo, uma mulher que já tem um trabalho, engravida, né, tem a dedicação ao seu filho e para completamente, ela sofre muito mais. Né? Assim, ela precisa dar o seu tempo de readaptação. Né? Para algumas podem até ser 3 meses, para outras 4 e tal. Mas quando isso é possível ser trabalhado com o companheiro, né, essa possibilidade de trocas, até de momentos, de épocas, olha, agora está precisando mais de você em casa, ou vamos ficar, né? Isto dá um conforto, uma segurança, para que essa dinâmica também socialmente, ela possa ser melhor aceita. Claro, se a gente for fazer um retrato fechado, né, uma fotografia do que existe hoje, a mulher vai se sentir em desvantagem em relação ao mercado de trabalho. Mas em relação a isso, eu diria assim, olha, se prepara. Nós temos hoje muitos recursos para você não ficar ausente completamente. Né? Você manter contato, mesmo que seja telefônico, né? Você criar um universo de cuidados também com aquele que está te esperando. Trabalho nesse momento. Mas é possível você ter. O que eu acho que é muito complicado é quando você verdadeiramente dá vazão a todos esses medos. Do marido, do dinheiro, do social, como é que vai fazer, como é que... Porque, né, muitas situações familiares você divide, né, o custo, os ônus, né? E aí como é que fica quando você para, quando você vê se você não volta ao trabalho? Então essas coisas, se bem conversadas, né, elas podem estar em termos de tempos mesmo, de momentos. Então esse momento, nós dois, né, a família acha que é importante, então vamos dedicar um pouco, mas esse dedicar nunca a exclusividade e o desligamento, né? Seja pela cursos online, seja saídas para uma ou outra palestra, congressos, quer dizer, estar em contato, ir de vez em quando. Não mudar radicalmente a vida. Radicalmente a vida. Isso seria arriscado, até porque o filho cresce, né? E aí como é que fica a cabeça da mulher? Porque muitas abandonam, né? Não, quer dizer, agora eu virei a página e sou apenas mãe. E depois lá na frente vem um sentimento de culpa, uma frustração. Até do relacionamento. Comum, né? Até do relacionamento. Até do relacionamento. Né? Aí é um outro lado importante de grande erro, né? Eu diria. Assim, a mulher, quando é mãe, claro, existe toda uma dificuldade de até entender o que acontece hormonalmente dentro da gente. E eu diria que no primeiro ano a gente fica meio aérea, né? Com os nossos hormônios. Mas assim, o abandono